Bom dia. Atos 2, a partir do versículo 42. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor e muitos feitos extraordinários. Então, nós vemos que os discípulos, os apóstolos, eles perseveravam, os discípulos perseveravam ali no ensino dos apóstolos, ou seja, eles perseveravam no ensino de Jesus Cristo, do Evangelho, porque o que os apóstolos faziam era ensinar, apresentar o Evangelho que eles aprenderam com Jesus Cristo. E todos os outros discípulos dele também perseveravam neste mesmo ensinamento. Aí nós analisando ao longo do tempo, nós vemos como as coisas mudaram. Porque hoje são muito poucos os que nós podemos ver, falar, que perseveram nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos dos apóstolos. São pouquíssimos. Introduziram nas suas congregações, nos seus templos, ensinos estranhos, dando a entender que é vontade de Deus, que é permissão de Deus, e que temos um Deus bonzinho, que aceita, permite e concorda com tudo. Mas este não é o Deus da Bíblia, não é o Deus dos apóstolos, não é o Deus de Jesus. Então nós devemos aprender o quê? A perseverar no ensino dos apóstolos e na comunhão do partir do pão, das orações. Como eu disse, criaram ensinos outros. Hoje, a maioria das congregações, das denominações, elas partem o pão uma vez ao mês, sendo que pelo ensinamento aqui dos apóstolos, nós entendemos que é todo o primeiro dia da semana, ou seja, todos os domingos. E não somente isso, com uma série de outras coisas que inventaram, criaram um tal de aceitar Jesus, criaram um tal de curso de batismo, criaram um monte de coisa que não é doutrina dos apóstolos e nem de Jesus Cristo. Não é nada disso. Quando nós vimos isso aqui no 42, no 43, fala, e na alma de cada pessoa havia pleno temor e muitos feitos extraordinários. Pleno temor. As pessoas sabiam, eram apresentadas a Jesus, sabiam quem ele era e por isso tinham temor. Hoje não tem temor. Basta nós vermos algumas orações que são feitas, sabemos que são verdadeiras ofensas ao Senhor. Né? São ofensas mesmo. Não
orações pedidas realmente. Então o que acontece? Eles não têm temor. Hoje as pregações apresentam um Deus bonzinho, tolerante, concordante. Ele entende isso, aquilo. Conclusão, as pessoas não têm temor, as pessoas não têm respeito, as pessoas não têm medo das consequências. Por isso, este mundo está na situação que está. Por isso, este mundo está enfrentando todas essas lutas, todos esses problemas. O mundo jaz no maligno. E, infelizmente, nós podemos dizer que hoje a maioria dos templos fazem parte do mundo. Esses que dizem evangelho, quando eu falo com vocês que eu tenho medo quando alguém chega para mim se identificando como evangélico, é porque tantas as aberrações que nós vemos neste meio. Essa doutrina dos apóstolos que nós deveríamos, todos nós, perseverar. Porque ela nos infunde temor. Aí se nós veremos feitos extraordinários, sinais maravilhosos. Versículo 44. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Eu já vi pessoas me falarem, né? Falou, pastor, não entendo. Porque até quando você manda, por exemplo, van, para buscar as pessoas, você deveria pelo menos cobrar uma passagem deles para ajudar na gasolina. Eu digo não. Não foi para isso que o senhor chamou. Mas todo mundo tem que ajudar, eles ajudam. Eles devolvem o dízimo deles e a função do dízimo é para isso. Pastor, por que todas as igrejas, quando fazem algum evento, ou quando nós vamos para sede campestre, né, que eles falam, ou para algum evento, qualquer coisa, é cobrado, até mesmo na igreja. O senhor deveria para não cobrar uma coisinha, porque afinal tem alimentação, tem tudo. Não. Não fomos chamados para isso. Fomos chamados para dividir. Tá? A função da igreja não é ganhar dinheiro, não é ficar rica, não. Sim, pregar o evangelho. Ensinar a verdade. As pessoas têm que aprender essa verdade. E não precisa, de maneira nenhuma, vender e comprar nada, porque isso não é evangelho. Pastor, tem pessoas que já acontece. Vem e fica um mês aí no sítio aí, na sua casa, e tu não cobra nada? Claro que não. Não podemos. É tudo em comum mesmo. Nada aqui é meu. É do Senhor. Deus não me levantou como cobrador dele. Ele não me levantou como cobrador dele, não. Então não tem que fazer cobrança por ele, não. A única coisa que nós fazemos é recebemos o dízimo, que é mandamento dele, e com isso aí nós fazemos tudo e nos mantemos. Entende? É isso que nós aprendemos na Bíblia, no Evangelho. Versículo 45 conta aqui agora. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos segundo a necessidade de cada um. Diariamente, continuava a reunir-se no pátio do templo, partia o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Naquele tempo não tinha ali no meio cristão, nos convertidos, não, fulano é rico, fulano é pobre, não, fulano come caviar e o outro não tem nada para comer. Não existia isso. Tá? Eles se convertiam totalmente
E aqueles que tinham propriedade vendiam, traziam dinheiro ali para a igreja, e aquilo ali servia para todo mundo estar se alimentando, comendo. Eles se alimentavam juntos e não tinha, fulano é melhor ou merece mais. Não, todos eram iguais. Assim era a igreja dos primogênitos. O pão em suas casas, junto partiam, participavam das suas refeições, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim, cada dia o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. A comunidade ali, todos ali, gostavam, respeitavam eles, claro, não os fariseus, não os religiosos, mas pela maneira deles ser, deles viverem. Era estimado, sempre estava vindo mais gente. Olha como que aqueles vivem ali. Olha como que eles são. Eu quero ser igual. Hoje é o contrário. As pessoas falam, não, é crente? Não quero ser crente, não. Não quero ser como esses aí, não. Não, eles fazem cada coisa e fazem coisas terríveis. Fulano diz que é pastor, mas ele faz isso e aquilo outro. O tempo todo nós temos dado um péssimo exemplo. Sendo que, na verdade, nós temos que dar bons exemplos. E eu não estou vendo isso. Às vezes as pessoas dão maus exemplos. Será que as pessoas que conhecem você, elas querem vir para o Evangelho, elas querem se converterem? Será que elas querem o mesmo Deus que você tem? Elas querem o mesmo Jesus que você tem? Ou não? Vamos ver isso. Se elas querem esse mesmo Deus. Capítulo 3. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3h. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmola aos que entravam no templo. Então, o que acontece? Tinha uma pessoa aleijada desde o nascimento, não ficou aleijada depois, não. Hoje já tem uma coisa que não pode falar aleijado, né? Tem que falar deficiente físico ou outras coisas. Mas eu falo a linguagem da Bíblia, a Bíblia fala aleijado. Isso, quando nós estamos falando aleijado, nós não estamos procurando ofender ou criminalizar quem quer que seja. Ao contrário, pessoa que tem um problema físico, inicialmente chamado de aleijado, porque nós aprendi assim, a Bíblia fala assim, então também falo assim. Não estou ofendendo. Ninguém jamais teria esse tipo de intenção. Simplesmente fala o que a Bíblia está dizendo. E aqui na minha Bíblia, nessa King James, diz da seguinte maneira: aconteceu que um homem aleijado de nascença, é isso que fala. Então, muito bem. Então, quando é aquele costume, ainda meio religioso, às 3h, ali eles estavam indo orar no templo. Está ali Pedro e João. E estão indo eles, e foi naquele momento que estavam colocando aquele aleijado ali na entrada do templo, porque aquela hora as pessoas entravam lá para orar, seria, mas, não, agora o horário tem culto agora, a pessoa fica ali, então, pedindo esmola. Então colocava ele ali para ficar pedindo esmola para as pessoas darem alguma coisa para ele. Então, nesse justo momento, está passando então Pedro e João, que sempre estavam juntos, né? Isso ali todo dia
esse homem, esse aleijado, era colocado ali para pedir esmola. Quando viu, versículo 3, quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhe que desse um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então, afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, o ajudou a levantar-se. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Então o que acontece? Pedro, eles vão indo, está passando, eles tinham colocado ali aquele mendigo, e quando ele viu Pedro e João, pediu para eles aí, que os mendigos fazem, dá uma ajuda aí, dá uma esmola aí, né? Aí Pedro olhou para ele e falou: olha para nós. Ele olhou, pensou: agora eu vou ganhar alguma coisa. Vocês vão me dar uma boa esmola, dar uma esmola, alguma coisa. Aí Pedro, na hora que ele olhou para ele, Pedro falou: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso que eu te dou. Ou seja, Pedro falou: olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada para dar para você em termos materiais, mas o que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e ande. E pela mão direita ali, ele se perdeu com a mão direita, o levantou. E ele, os pés dele que eram tortos, calcanhar, tudo mais, se consertou, se endireitou na hora, e ele começou a andar no mesmo momento. Então o que o Pedro disse? Olha, eu não tenho dinheiro para te dar, não. Mas o que eu tenho, eu te dou. O que Pedro está falando com ele? Ele falou: olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho é Jesus Cristo. O que eu tenho é Jesus Cristo Nazareno. E ele manda que você ande. Ele mande que você levante. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas. Ah, não, tem que dar uma esmola para A, para B, eu não tenho ali. Eu conheço pessoas que já chegaram para o pastor, eu fiquei triste, foi uma pessoa veio me pedir uma esmola, eu não tinha para dar, eu não tinha. Eu falei: tá, não tinha, não tem, não tinha. Você não tinha. Mas você deu o que você tinha para ela? Você deu? Se você tem Jesus, você orou, você abençoou, orou por ela, intercedeu, mas não é você ter, falar: não, eu não tenho, vou orar por você, não. Você pegou desprevenido, eu não tenho, meu filho, vou te dar em nome de Jesus, abençoe, vocês vão mudar a sua vida. Se você tem, não ajuda. Ora, mas também ajuda. Ele falou: não, eu tenho, eu te dou. Levante antes. Pegou pela mão, levantou, os pés consertaram, e ele ficou em pé, e de um salto, versículo 8 fala, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Na mesma hora, ele ficou curado. E junto com ele abandonou eles. Não, na hora, já entrou com ele para dentro do templo. Entrou para dentro da igreja, todo saltitante, pulando, alegre.
louvando a Deus. Ele reconheceu que foi Deus que fez. Então, louvando, exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor. É isso que ele fez. Na hora, ele fez isso. Entrou para dentro do templo alegre. Entrou para dentro do templo louvando a Deus. Versículo 9. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo e ficara plenos de temor e perplexidade com que lhe aconteceram. Ele entrou no templo pulando, louvando a Deus. As pessoas reconheceram que aquele era aquele mendigo que ficava ali na porta do templo pedindo esmola. Eles reconheceram isso. Eles viram quem era. E o quê? Creram. Testemunho. Creram. E passaram a ter temor, respeito, medo, amor por Deus, pelo milagre que está fazendo. E hoje nós temos feito milagre, nós temos mostrado o poder de Deus. O Senhor nos manda agir no nome dele. Nós temos feito isso? Você tem curado alguém? Tem orado, tem intercedido por alguém? Tem mostrado os sinais do Senhor? Eu estou gostando de falar uma série de coisas, mas não mostrando quem é Deus. Estamos libertando pessoas? Vamos pensar nisso direitinho. É isso que nós devemos fazer. Versículo 11. Pegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles, num lugar chamado Pórtico de Salomão. Ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo: varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Por que estáis olhando para nós como se tivesse feito este homem andar por nosso próprio poder e santidade? Olha para você ver que é totalmente diferente do que você vê hoje. Porque esse mendigo, o ex-mendigo, né? O ex-aleijado, pessoa normal agora, ele, agarrado ali com os dois apóstolos, não saía, não afastava dele. E, de repente, o povo tudo ali junto, aquela coisa, olhando admirado, né? Ou seja, ó, Pedro e João fizeram isso. Aí Pedro para e chama a atenção de todo mundo. Pera aí, varões. Vocês acham que foi nós que fizemos isso? Por nossas mãos que fizemos isso? Não, se hoje fosse, acontece isso, quando acontece alguma coisa, aí você vê os caras se levantar, não, que nós fizemos, como é que é? Que outro falar, não, Deus está aqui. Dedo de Deus está aqui. Deus me usa para fazer isso, sou eu que faço, porque Deus me usa isso, aquilo. Deus, nós temos que entender que Deus usa um animal, Deus usa um cachorro, se ele quiser. Usa qualquer um. Então, não vem contar história. Então, Pedro chamou a atenção. Vem cá, vocês estão olhando para como nós tivéssemos feito isso? Aí ele prega. Olha, versículo 13. Ele começa a pregação de Pedro aqui, ó. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus
a quem vós entregaste para ser morto, e diante de Pilatos o rejeitaste quando este havia decidido soltá-lo. Eu gosto da pregação de Pedro, pregação sincera, ele não alivia. Está chamando o povo mais uma vez aqui de assassino. Falou, olha, rapaz, vocês estão falando o quê? Mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus do nosso antepassado, foi ele que glorificou Jesus. E a quem vós enviaste, ele não enviou Jesus. E vós o entregaste, vocês entregaram ele para ser morto. Vocês mataram Jesus. E diante de Pilatos o rejeitaste, como nós vimos, nós lemos sobre isso. Pilatos queria soltar eles, não, crucifica, solta o assassino, solta Barrabás. Pedro está jogando tudo isso na cara deles. É a pregação de Pedro, pregação legítima. Hoje, as igrejas têm vergonha, têm medo de confrontar as pessoas do pecado, porque tem medo de perder um ofertante, um dizimista, um membro. Não sei, Deus sabe as coisas. Não, nós temos que confrontar. As pessoas têm que ver o erro delas. Foi o que Pedro fez. Falou, vocês rejeitaram. Ele tem que lembrar que Pilatos ainda queria. Falou, gente, esse homem não fez nada. Ele, não, crucifica. Versículo 14 ele fala, todavia vós negastes publicamente o santo e justo e pediste que um assassino fosse liberado. Falou, olha, vocês pediram, vocês negaram ele publicamente. O santo e justo Deus, vocês negaram. Vocês rejeitaram. Aí vocês pediram para soltar um assassino. É isso que eu gosto, é expositivo, uma pregação expositiva, mostrando o erro, o pecado, o que você não vê hoje em dia. Essas pregações mentirosas que não convertem ninguém. As pessoas se sentem bem no pecado, porque não existe confronto. Aqui não, aqui Pedro confrontou. Ele falou bem claro, começou aqui no versículo 13. Ele disse, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vos entregaste para ser morto. E diante de Pilatos o rejeitaste, quando este havia decidido soltá-lo. Todavia vós negastes publicamente o santo e justo, e pediste que um assassino fosse libertado. É muito sério. Essa é a pregação verdadeira. Nós vamos continuar amanhã. Eu li hoje o livro de Atos, Apóstolos, capítulo 3, até o versículo 14. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 15. Deus fala todo o tempo. Toda luz esclarece na Bíblia. Por isso eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.